Olá, irmãos, que a graça de Deus esteja de forma especial com cada um de nós. Seja bem-vindo ao segundo dia da nossa série de estudos relacionados sobre o Espírito Santo. Estamos juntos inseridos nesses 10 dias de oração, aonde pela graça de Deus temos como um intuito e objetivo levar você, sua casa e a igreja de modo especial a buscar na palavra do Senhor orientação, instrução, para que conheçamos mais e melhor a vontade de Deus no que diz respeito a sermos colocados sobre o poder do Espírito Santo e permitir que Ele nos use de modo especial. Estamos em meio aos 10 dias de oração e eu espero que nesse primeiro dia você tenha tido a oportunidade não só de estudar o tema que apresentamos, mas de forma especial tirar tempo para oração, estudo da Bíblia, comunhão individual, em família e também de forma especial testemunhar sobre o poder de Cristo Jesus. Nesta oportunidade, queremos ir juntamente com você ao texto bíblico para que de modo especial possamos estudar mais um texto referente ao tema do Espírito Santo ou o batismo do Espírito Santo dentro do que diz respeito ao Pentecostes. No primeiro encontro que tivemos, falamos um pouco sobre aquilo que está relacionado ao objetivo do derramamento do Espírito Santo, principalmente descrito no primeiro capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. E nessa oportunidade, eu quero convidar você de forma especial a irmos novamente ao texto bíblico, no Novo Testamento, livro de Atos dos Apóstolos, contudo agora no capítulo de número 2. E como ontem vimos sobre a importância do objetivo pelo qual o Espírito foi derramado, nesta oportunidade eu quero dividir com você um pouco daquilo que a palavra do Senhor nos diz sobre a questão da motivação ou, em especial, o preparo da igreja para o recebimento do Espírito Santo. Assim, abra a sua Bíblia, por gentileza, em Atos dos Apóstolos, livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, e eu quero convidar você à leitura do texto que se encontra do verso de número 1 ao verso de número 4. A palavra do Senhor nos diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, diz o texto. No verso 4, no entanto, essa pequena parte do texto conclui dizendo assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Quando eu e você observamos o texto que acabamos de ler, algo chama a nossa atenção, e pelo menos 2 pontos aqui eu queria destacar com você. Em primeiro lugar, aquilo que diz respeito à autonomia, ao gerenciamento e à autoridade do Espírito. O texto deixa claro que a partir do momento que os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, este não estava sob o poder dos apóstolos. Pelo contrário, a Bíblia deixa claro que era o Espírito que dirigia, orientava, coordenava e principalmente agia nos apóstolos. Nós, na maioria das vezes, temos uma visão distorcida sobre o tema. Nós entendemos que ser batizado com o Espírito é ter domínio sobre o Espírito de Deus. Pelo contrário, o texto bíblico deixa claro que esta era uma ocasião em que, uma vez tomados pelo Espírito Santo, era o Espírito de Deus que estava conduzindo todas as coisas. Por isso o texto deixa claro, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Era o Espírito Santo que estava gerenciando de forma autônoma e principalmente autoritária aquilo que estava ali acontecendo. O Espírito não estava sob a autoridade dos apóstolos, pelo contrário, eram os apóstolos que haviam de forma obediente e submissa se colocado à disposição e principalmente a fim de fazerem aquilo que o Espírito desejava que eles fizessem. O segundo ponto que eu queria destacar deste texto é o fato de que, na maioria das vezes, quando estudamos sobre o derramamento do Espírito Santo, principalmente ocorrido aqui no Pentecostes, a ideia que eu e você temos
é que o Espírito Santo de Deus foi derramado por ocasião do Pentecostes, porque a igreja estava em comunhão, em oração e pedindo. Essa é a visão que na maioria das vezes eu e você temos sobre este episódio. Porque a igreja pediu, porque a igreja se uniu, porque a igreja se preparou, o Espírito Santo então foi derramado por ocasião do Pentecostes. Contudo, quando você vai ao texto bíblico, você verá que o contexto e a realidade é totalmente contrária e diferente disso. A palavra do Senhor, principalmente no capítulo 1 do livro de Atos, deixa claro que o Espírito Santo seria derramado por conta da promessa feita por Cristo Jesus. Logo, o Espírito Santo não foi derramado no Pentecostes porque a igreja se preparou, pediu e orou. O Espírito foi derramado porque Deus cumpriu a sua promessa. Uma promessa movida pela graça de Deus. Você consegue entender? Porque o Espírito Santo seria derramado, a igreja então orou, buscou estar em comunhão e se preparou. Não foi porque a igreja se preparou, orou e pediu que o Espírito então foi derramado. Pelo contrário, porque o Espírito seria derramado por um ato de graça, misericórdia e pela autoridade e o poder de Deus, é que a igreja se uniu, orou, se preparou e pediu o Espírito Santo. Pastor, o que isso tem de tão importante para que seja destacado em meio a esses 10 dias de oração? Entenda, o Espírito Santo de Deus, nesses dias que eu e você estamos vivendo, ele não será derramado sobre mim, sobre a igreja ou sobre aqueles que estão a buscá-lo, porque esses estão pedindo, se preparando e buscando o Espírito Santo. O Espírito Santo será derramado porque Deus assim o prometeu, que nos últimos dias prévios à volta de Cristo, o Espírito Santo seria derramado sobre a terra. E porque Deus prometeu e suas promessas todas se cumprem, é que eu e você precisamos orar, nos congregar, nos preparar e pedir que este Espírito que está à disposição da igreja hoje seja derramado sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família e sobre a nossa igreja. Você consegue entender isso? Não foi simplesmente porque os apóstolos pediram ou se prepararam que o Espírito foi derramado. Ao contrário, porque ele seria derramado mediante a promessa da graça de Deus, eles então se prepararam para esta ocasião. O convite que eu faço a mim e a você nesta oportunidade, em meio a esses 10 dias, é que você compreenda que Deus prometeu derramar o seu Espírito sobre a sua igreja e eu e você, como parte dela, precisamos nos preparar, nos congregar e principalmente estarmos prontos pedindo esse Espírito para que ele então preencha a nossa vida e nós sejamos um vaso cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família e de modo consequente toda a igreja. O nosso desejo é que esse distrito seja transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Para isso, eu e você precisamos nos preparar, pois ele está sendo oferecido através de um ato da graça de nosso Deus. De forma especial, ontem nos unimos para orar por uma das igrejas do nosso distrito, a igreja da Vila Florentina. Hoje nós estaremos juntos orando pela igreja de Serraria. Então eu quero convidar você de forma carinhosa, de forma sincera, a dedicar tempo à oração, ao estudo da Bíblia, à comunhão e ao testemunho pessoal. E em meio às suas orações, ore por você, ore por sua casa e por sua família. E de modo especial, orem também pela igreja de Serraria. Eu quero convidar você a uma oração e, de forma especial, pedir que o Senhor nos prepare para receber o Espírito que Ele está disposto a derramar sobre a sua igreja. Maravilhoso Deus e Pai, neste momento, em nome de Cristo Jesus, louvamos o Teu nome porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia se renova a cada manhã. Da mesma maneira, o Senhor está todos os dias e momentos disposto e preparado para derramar sobre nós maior quantidade de poder do Espírito Santo de Deus. Por isso, nos prepare, pois Tua promessa é certa e ela está se cumprindo e se cumprirá com maior intensidade quando o Teu povo crer nela e se preparar para recebê-la. Abençoe a igreja de Serraria, todos os nossos irmãos e amigos que ali se encontram. Abençoe a comunidade onde ela está inserida e de forma direta capacita os nossos irmãos para estarem prontos para receber o poder do Espírito Santo.
Fica conosco e nos dirija. Te oramos em nome de Jesus. Amém.